Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Ferreira e na aula de hoje nós vamos conversar um pouco sobre poliedros. Eu vou trazer aí tudo o que você precisa saber a respeito dos poliedros, desde a definição até os poliedros de Platão, certo? Então, se não se inscreveram no canal, se inscreve lá para fortalecer o canal, para dar uma força e também para acompanhar os conteúdos que eu trago para você. Vamos lá então? Eu começo a aula trazendo para vocês a definição de poliedro, né? O que é um poliedro? Poliedro é um sólido geométrico que é formado apenas por partes retas. Quando eu digo partes retas, eu estou querendo dizer que não tem curvas. Por exemplo, se eu pego uma esfera, um cilindro, um cone, esses sólidos eles não são poliedros, eles são denominados corpos redondos e serão assunto de uma outra aula aí. Na aula de hoje nós vamos falar apenas sobre os poliedros. E esses poliedros não possuem curvas, certo? Praticamente, os poliedros eles se dividem em prismas e pirâmides. Existem outros, claro, mas essa é a divisão que nós estudamos aí no ensino médio, a divisão mais conhecida, certo? Então, vamos dividir os poliedros em dois grupos, os prismas e as pirâmides, ok? Então, esses prismas e essas pirâmides, eles são nomeados de acordo com o seu polígono da base. Então, se você quer dar um nome para um prisma ou para uma pirâmide, você precisa observar o seu polígono da base. Por exemplo, ó, quando eu tenho aqui um prisma cuja base é um pentágono, você pode falar que ele é um prisma pentagonal, certo? Se fosse uma pirâmide, ó, se eu tenho uma pirâmide cuja base é um pentágono, eu chamo ela de pirâmide pentagonal, certo? Se a base fosse um hexágono, seria pirâmide hexagonal. Se fosse um quadrado, seria pirâmide quadrangular, ok? Então, sempre os poliedros eles são nomeados de acordo com o seu polígono da base, beleza? Continuando, eu trago para vocês o que é um poliedro convexo. Geralmente nos exercícios, né, começa lá, um poliedro convexo que tem tantas arestas e coisa e tal. Então, vejam que o poliedro convexo é um poliedro que quando você pega um segmento que une quaisquer dois pontos deste poliedro, esse segmento está inteiramente contido nele. É uma definição meio estranha essa, então eu prefiro colocar aqui o desenho. Então, por exemplo, nesse poliedro, veja que ele é um sólido geométrico, mas se eu pegar aqui, por exemplo, se eu pego um segmento que une, vamos supor, um ponto aqui dessa face e um ponto desta face, se eu traço aqui esse segmento, veja que esse segmento não está contido no poliedro. Então, quando eu consigo pelo menos um segmento que não está inteiramente contido no poliedro, ou que parte dele não esteja contido no poliedro, eu chamo esse poliedro de não convexo. Certo? Veja que num poliedro convexo isso não acontece. Qualquer segmento que eu pegue aqui que una dois pontos desse poliedro, por exemplo, eu pego um segmento que une esse ponto e esse ponto aqui, veja que o segmento vai estar inteiramente contido no poliedro, ok? Então, este daqui é um poliedro convexo, tá? Este é convexo. E este poliedro aqui é não convexo. Então, todas as propriedades que nós vamos ver aí, elas dizem respeito aos poliedros convexos, certo? Quando um poliedro é não convexo dessa forma, nós costumamos dividi-lo em poliedros convexos. Por exemplo, eu posso cortar aqui esse poliedro e formar, né, dois poliedros convexos. Beleza? Então, todas as propriedades que nós vamos estudar, elas dizem respeito aos poliedros convexos, ok? Um outro termo aí que aparece bastante quando nós estudamos os poliedros é a palavra regular. Então, o que seria uma pirâmide regular? Ou o que seria um prisma regular? É uma pirâmide ou um prisma cujo polígono da base é um polígono regular. Ok? Então, só para você lembrar aí, um polígono regular é aquele polígono que possui todos os lados com a mesma medida, né? E, consequentemente, todos os ângulos também terão a mesma medida. São congruentes, né? Então, a palavrinha congruente significa mesma medida. Então, quando eu digo que uma pirâmide é regular, é porque o polígono da base é um polígono regular. Quando eu digo que um prisma é regular, é porque o polígono da base desse prisma
é um polígono regular. E às vezes, pessoal, só essa informação te permite aí, extrair do exercício ou da figura em si várias características que te levam à resolução do exercício. Então, às vezes, se você não sabe que o polígono da base é regular, ou se você não sabe interpretar de forma adequada o que está escrito no enunciado, você não consegue resolver o exercício porque vão te faltar informações. Então, por exemplo, aqui, ó, esta pirâmide é uma pirâmide hexagonal regular. Por que ela é uma pirâmide hexagonal regular? Porque o polígono da base é um hexágono regular. Então veja que aqui eu tenho um hexágono, um polígono com 6 lados, todos os lados têm a mesma medida, certo? Então eu posso afirmar que ele é regular. O mesmo eu poderia afirmar se fosse um prisma. Aqui eu tenho um prisma triangular regular. Então a palavra regular está falando para mim que o polígono da base é um polígono regular. E quando eu tenho um triângulo, né, regular, veja que se eu tenho um triângulo aqui com todos os lados com a mesma medida, esse triângulo é um triângulo equilátero, certo? Então, fica bem esperto aí nessa informação. Sempre que o enunciado te falar que é uma pirâmide regular ou que é um prisma regular, você sabe que o polígono da base é um polígono regular, ok? E chegamos aí na tão famosa relação de Euler, né? Se escreve Euler, mas se lê Euler. Então, o que diz essa relação de Euler? Essa relação é uma relação aí que envolve os elementos de um poliedro. Então, o Euler aí descobriu que se eu pegar o número de vértices de um poliedro e somar com o número de faces desse poliedro, né, ele vai ser igual a o número de arestas mais 2. Todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Então eu coloco aqui para você, ó, A é a quantidade de arestas do poliedro, V é a quantidade de vértices desse poliedro e F é a quantidade de faces do poliedro, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, quando eu tenho este poliedro, veja que esse poliedro é um prisma pentagonal, certo? Então veja, vamos contar aqui quantas arestas tem esse poliedro. A quantidade de arestas do poliedro, vou contar aqui, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 arestas aqui, vou ter mais 5 arestas na base, ó, fazem 10 arestas. E vejam que eu vou ter mais 5 arestas laterais, ó. Certo? Então, no total, eu tenho 15 arestas. Tá? Então, poliedro é 15 arestas. Quantos vértices eu tenho nesse poliedro? Ó? Vértices são os pontos aqui que unem as arestas. Ó. Então, notem que eu vou ter 5 vértices em cima e 5 vértices embaixo. Ó. Então, eu vou ter um total aí de 10 vértices. Ó. 10 vértices. Certo? Qual é a quantidade de faces desse poliedro? Veja que eu tenho a face superior, a face inferior e tenho 5 faces laterais, que são retângulos. Então, quantidade de faces é igual a 7, certo? Tenho 5 faces laterais, face superior e face inferior. Então, 5 faces. Então, notem aqui que ela satisfaz a relação de Euler, né? Que este poliedro satisfaz a relação de Euler. Vamos ver? Ó. Vértices mais faces igual a arestas mais 2. Ó. Então, o número de vértices, 10. Número de faces, 7. É igual ao número de arestas, 15, mais 2. Ó. Então, vejam que aqui fica 17 igual a 17. Ó. Então, todo poliedro convexo satisfaz a relação de Euler. Ah, mas e para quê? Porque como que eu vou usar essa relação? Né? Você deve estar pensando aí, tá, professor, mas e tudo bem, e o que que isso significa? Né? Porque, como que eu vou usar isso aqui? Suponha que eu não tenha dado para você o número de faces do poliedro. Eu só falo assim para você, ó, um poliedro tem 15 arestas e tem 10 vértices. Quantas faces tem esse poliedro? Usando a relação de Euler, você consegue calcular o número de faces, certo? Mesma coisa, né? Se eu te desse o número de faces e o número de vértices, eu podia calcular o número de arestas. Então, é para isso que serve a relação de Euler,
certo? Sempre que você sabe 2 elementos do poliedro, você consegue calcular um terceiro usando a relação de Euler. Muito bacana, né? Então, vamos fazer mais um aqui, ó, só para você realmente constatar que é isso mesmo, que dá certinho sempre. Ó. Então, veja que aqui eu tenho uma pirâmide, né? Uma pirâmide é um poliedro convexo, então satisfaz a relação de Euler, que é vértices mais faces igual a arestas mais 2. Ó. Então, contando aqui, ó, vejam que esse poliedro tem um vértice aqui em cima e vai ter mais 6 vértices na base, ó, certo? Porque como a base é um polígono, tá? Uma figura plana, né? A quantidade de lados desse polígono é a mesma quantidade de vértices. Tem 6 lados, é um hexágono, portanto terá 6 vértices, ok? Então, 6 vértices na base mais um vértice ali em cima, 7 vértices. Quantas faces ela vai ter? Né? Tem a face inferior, que é a base da pirâmide, mais 6 faces laterais. Então, ela vai ter um total de 7 faces. Ó. E quantas arestas tem essa pirâmide? Veja que ela vai ter 6 arestas aqui na base, ó, tá? 6 arestas na base, mais 6 arestas laterais. Então, ela vai ter um total de 12 arestas. Ó. Mais 2, veja que fica 14 igual a 14. Então, satisfaz também a relação de Euler. Ok? Então, só lembrando aí que sempre que você tem 2 desses elementos que aparecem na relação, quer calcular um terceiro, né, você pode utilizar a relação de Euler para isso. Muito bacana, né? Trago aqui também para você que quando um poliedro ele tem faces de diferentes tipos, né, a quantidade total de arestas do poliedro ela pode ser calculada por esta relação aqui. Ó, tá? Eu coloquei aqui para você, ó, a quantidade total de arestas do poliedro ela vai ser 3 vezes F3 mais 4 vezes F4 e assim por diante. O que significa esse 3F3? Né? Aqui eu coloco para você, ó, esse F3 ele representa a quantidade de faces com 3 arestas. Por exemplo, triângulos, né? A quantidade de triângulos que tem neste poliedro. F4 seria a quantidade de quadrados, ó, quantidade de faces com 4 arestas, certo? Até, e assim continua, né? 5 vezes F5 e assim por diante. Ó. Então, nada melhor, né, do que fazer um exemplo para te mostrar certinho como é que funciona aí essa relação na prática. Vamos lá? Ó. Então, eu trouxe aqui para você um poliedro. Né? Veja que esse poliedro ele tem algumas faces aqui que são triângulos, né? E tem faces que são hexágonos. Eu coloco aqui também a planificação desse poliedro para que você possa contar essa quantidade de faces. Ok? Então vejam que ele tem aqui, ó, na relação, né, quem é o F3, né, F4, veja que aqui não tem F4, vai ter só o F3 e o F6. Né? Então eu tenho aqui, ó, F6, quantas faces com 6 arestas eu tenho? 4. São os hexágonos verdes aqui. Ó. Quantas faces com 3 arestas eu tenho? 4 também, que são os triângulos azuis. Ok? Então, como é que isso fica aqui na minha fórmula? Vai ficar assim, ó. A quantidade de arestas vai ser 6, que é a quantidade de arestas de um hexágono, ok? Vezes 4, que é a quantidade de hexágonos, mais 3, que é a quantidade de faces de arestas de um triângulo, vezes 4, que é a quantidade de triângulos, né? Faço a continha aí, divido por 2 e tenho 18 arestas. Por que eu tenho que dividir por 2? Porque vejam que, por exemplo, quando eu vou contar as arestas desse poliedro, aqui é uma aresta só, certo? Mas essa aresta aqui, ela pode ser a junção, por exemplo, dessa aresta aqui do poliedro com essa aresta aqui. Ó. Então, junto duas arestas aqui, formam uma só. Tá? Então, olhando para a planificação, você não consegue ter uma quantidade exata de arestas. Por exemplo, ó, essa aresta desse triângulo e a aresta aqui do hexágono, ó, elas vão se juntar quando eu fechar o poliedro. E aqui vai dar origem a uma aresta apenas. Ok? Então, tem que ficar bem esperto com isso. Não adianta você contar a quantidade de arestas da planificação, porque não vai funcionar. Né? Porque quando você monta o sólido, essas arestas se unem e formam uma só. Tá? Então, teria que contar aqui
no sólido, mas isso nem sempre é possível. Então, para isso, eu tenho aqui essa relação, né, que me dá a quantidade de arestas de acordo com as arestas de cada tipo de face. Né? E dividido por 2, porque quando eu vou contar essas arestas, por exemplo, essas duas aqui eu contaria 2 vezes. Eu contaria essa aresta e depois contaria essa. Então, no total, eu contaria exatamente o dobro. Então, portanto, eu divido por 2 para ter a quantidade exata aí de arestas. Beleza? Bom, vamos fazer um exemplo para deixar isso bem claro para você. Ó. Eu falo aqui para você que eu tenho um poliedro. Tá? Deixa eu pegar aqui. Ó. Eu tenho um poliedro com 20 faces triangulares. Veja que como ele falou faces triangulares, eu sei que é F3. Ó. Então, eu tenho 20 faces triangulares. Ó. Tá? 18 faces pentagonais. Ó. F5, 18. Ok? Qual é a quantidade de vértices desse poliedro? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é descobrir a quantidade de arestas. Tá? Então, vejam que se eu tenho 20 faces triangulares, então vai ficar 20 vezes 3. Né? Veja que 20 é a quantidade de faces e 3 é a quantidade de arestas de cada face. Mais 18 vezes 5. Tá? Então, veja que eu tenho 18 faces pentagonais e 5 é a quantidade de arestas de cada face. Divido aqui tudo isto por 2 e isso vai me dar a quantidade de arestas deste poliedro. Então, quando eu faço os cálculos aqui, essa quantidade de arestas ela vai ser 60 mais 90 dividido por 2. Tá? Isso aqui vai ficar igual a 150 dividido por 2. E daqui eu tiro que esse poliedro, né, ele tem 75 arestas. Substituindo isso lá na relação de Euler, ó, que me fala que vértices mais faces é igual a arestas mais 2, vejam que eu quero a quantidade de vértices, ok? Então, eu sei que eu tenho 20 faces triangulares e 18 faces pentagonais. Então, o que eu sei aqui? Que o número de faces é igual a 18 mais 20. Ó. Tá? Então, o número de faces é igual a 38. Eu sei que esse poliedro tem 38 faces. Então, substituindo aqui o número de vértices, né, mais 38, é igual ao número de arestas, que é 75, que eu calculei aqui, mais 2. Ó. Então, o número de vértices desse poliedro, ele vai ser o 75 mais 2, 77, menos o 38. E daqui eu consigo concluir que este poliedro, né, ele tem 77 menos 38. 77 menos 8 daria 69. 69 menos 30, 39 vértices. Muito bacana, né? Então veja que eu usei a fórmula para calcular a quantidade de arestas e apliquei essa quantidade de arestas na relação de Euler para conseguir determinar aí a quantidade de vértices. Bom, continuando aqui, eu trago outra relação para vocês nos poliedros convexos, que é a soma dos ângulos das faces de um poliedro convexo. É a soma dos ângulos de todas as faces. Então essa relação ela é a seguinte, ó. Esta soma é dada por 360 vezes o V menos 2. Quem é V? V é a quantidade de vértices do poliedro. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho este poliedro, veja que isso é um prisma pentagonal. Ó. Esse prisma pentagonal, ó, cada face pentagonal aqui ó, tem os seus ângulos. Ó. Certo? E cada face lateral, né, que são retângulos, tem os seus ângulos aqui, ó. Cada uma delas. Ó. Então, se eu somasse aí todos os ângulos desse poliedro, quanto eu obteria? Então, vejam que aqui eu consigo calcular da seguinte forma. Ó. 360 vezes a quantidade de vértices menos 2. Quantos vértices tem esse poliedro? Vejam que eu tenho 5 vértices aqui em cima, né, que são os vértices aqui do pentágono, certo? Ó, 5 vértices aqui, e vou ter mais 5 vértices embaixo. Ó. Então, eu tenho um total aí de 10
vértices. Ó. Então, a soma aqui ficaria a seguinte, ó, ficaria 360 vezes o 10 menos 2. Ó. Ou seja, essa soma seria igual a 360 vezes 8, e daqui eu concluo que isso é igual a 2.880 graus. Então, quando eu somo todos os ângulos desse poliedro, eu obtenho um total de 2.880 graus. Beleza? Vamos conferir isso? Então, nós vimos aqui que eu tenho esse poliedro, né? E eu comentei com vocês que a soma de todos os ângulos é igual ao 2.880. Vamos ver se é isso mesmo? Então, vamos lá. Num pentágono, qual é a soma dos ângulos internos de um pentágono? Veja que ele não precisa ser regular, tá? Eu consigo calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, tá? Usando a seguinte relação, ó. A soma dos ângulos internos de qualquer polígono é 180 vezes o n menos 2, onde n é a quantidade de lados desse polígono. Então, a soma dos ângulos internos do pentágono será 180 vezes o 5 menos 2. Essa soma vai ser igual a 180 vezes 3, que é igual a 540 graus. Veja que aqui, então, dá 540 graus, e aqui eu vou ter mais 540 graus. 540, né, certo? Por quê? São pentágonos, né? Agora, vamos olhar aqui para as faces laterais. Ó. Vejam que as faces laterais, todas elas, são retângulos. Ó. E um retângulo, como nós sabemos, possui 4 ângulos retos. Ó. Certo? Então, a soma dos ângulos internos de um retângulo, vamos fazer aqui, ó, ela é dada por 180 vezes o 4 menos 2. Ó. Então, essa soma, né, é igual a 180 vezes 2, e daqui nós concluímos que essa soma é 360 graus. Só que quantas vezes eu tenho esse 360? 5 vezes, né? Então, quando eu faço 5 vezes o 360, isso aqui vai me dar 1.800 graus. Ok? Então, a soma de todos os ângulos desse polígono, ela vai ser dada por 540 vezes 2 mais o 1.800. Vamos fazer então? Quanto que é 540 vezes 2? Ó? Quando eu faço aqui 540 vezes 2, isso dá 1.080. Ok? Então, calculando aqui a soma, vejam que eu vou obter essa soma igual a 1.800, que é a soma dos ângulos dos retângulos, que são as faces laterais, mais o 1.080, que é a soma dos ângulos das duas bases. Certo? E daqui eu obtenho que a soma é 2.880 graus. Assim como eu tinha obtido lá usando a relação. Ok? Então, veja que conhecer a relação, né, que me fala que a soma é igual a 360 vezes o v menos 2, me poupa todo esse trabalho de eu ter que calcular, né, a soma de cada um dos polígonos que compõem esse poliedro. Beleza? Então, essa fórmula aqui é bem útil, bem bacana. Então, guardem aí. Ó. A soma dos ângulos de todas as faces de um poliedro é dada por 360 vezes o v menos 2, onde v é a quantidade de vértices desse poliedro. Beleza? E os poliedros regulares, né? Eu coloquei para vocês lá o que era polígono regular, e lá eu disse para você que um polígono é regular quando ele possui todos os lados e todos os ângulos com a mesma medida. E o que são poliedros regulares? Os poliedros regulares, né? Ou melhor, um poliedro é dito regular quando todas as suas faces são polígonos regulares e congruentes, né? Então não basta que elas sejam regulares, elas têm que ser regulares e congruentes, certo? Todas as faces, ou melhor, todas as arestas têm que ter a mesma medida, tá? E todos os seus vértices, né, de todos os seus vértices, tem que concorrer ao mesmo número de arestas, tem que partir a mesma quantidade de arestas, certo?
Então, existem apenas 5 poliedros regulares. Quem são eles? O tetraedro, o hexaedro, que nós conhecemos aí como cubo, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, certo? Então, trouxe aqui para vocês, vejam, o tetraedro é esta pirâmide quadrangular, tá? É uma pirâmide cuja base é um quadrado. Então, lembrem que essa pirâmide, né, esse é o tetraedro, então ele possui todas as arestas com a mesma medida, ok? O próximo poliedro regular seria o hexaedro, que é o cubo, que nós já conhecemos. Depois nós temos aqui o octaedro, tá? Que é a junção aí de duas pirâmides quadrangulares, pode pensar desta forma. Temos aqui o dodecaedro, tá? Que é um poliedro aí com 12 faces, vejam que as faces são pentágonos regulares, certo? E, por último, temos o icosaedro, que é um poliedro com 20 faces, beleza? Então, estes são os únicos poliedros regulares que existem, ok? E agora eu trago para vocês o conceito de poliedro de Platão. O poliedro de Platão são um grupo, uma classe de poliedros com algumas características especiais. Quais são essas características? Todas as faces têm o mesmo número de arestas, todos os vértices, de todos os vértices concorrem o mesmo número de arestas e vale a relação de Euler. Então vejam que parece ser parecem as mesmas condições dos poliedros regulares, mas são conceitos distintos. Vejam que aqui, para ser um poliedro de Platão, eu não exijo que as faces sejam congruentes. Tá? Eu exijo apenas que, elas tenham o mesmo número de arestas e que de cada vértice concorra o mesmo número de arestas, mas não precisa ser congruente. Então eu trago para vocês aqui que todo poliedro regular é um poliedro de Platão. Só que nem todo poliedro de Platão vai ser um poliedro regular, certo? Por exemplo, o paralelepípedo. O paralelepípedo satisfaz todas essas condições. Ele é um hexaedro, que é um poliedro com 6 faces, satisfaz todas essas condições e, portanto, é um poliedro de Platão. Só que ele não é um poliedro regular, ok? E eu coloco aqui, então, para vocês uma tabelinha com todos os poliedros de Platão e suas principais características. Então veja que eu tenho aqui o tetraedro, o hexaedro, o octaedro, o dodecaedro e o icosaedro, que são os únicos poliedros de Platão que existem, certo? E cada um desses sólidos, ele tem as suas particularidades. Essas particularidades é bom que você memorize, pelo menos aqui dos poliedros de Platão, certo? Vejam que em todo o tetraedro, as faces serão triângulos, certo? Nos hexaedros, as faces serão quadriláteros, a exemplo aqui do paralelepípedo. O octaedro, as faces serão triângulos. No dodecaedro, as faces serão pentágonos. E no icosaedro, as faces serão triângulos, ok? Então, essas são questões aí que costumam aparecer nos exercícios que envolvem o conceito de poliedro, tá? E, na maioria das vezes, supõe-se já que vocês conheçam todas as características aí dos poliedros de Platão. Beleza? Então, esta foi a nossa aulinha aí sobre poliedros. Eu espero que você tenha entendido todos os conceitos que eu trouxe para você aqui. E se gostou da aula, curte o vídeo e se inscreve lá no canal, ok? Eu fico por aqui, um abraço e até a próxima.